Será que nesse ano a gente vai ver oncinha em campo na Copa do Mundo? Vamos bater um papo sobre esse uniforme azul aqui e descobrir tudo que não te contaram sobre a camisa reserva do Brasil. Meu nome é Guilherme e você está assistindo o Hall da Flâmula. A Nike apresentou as camisas 1 e 2 do Brasil para o ano de 2022, o ano da Copa do Mundo do Catar, e quem viu o meu outro vídeo falando dessa camisa amarelinha aqui, já sabe que a Nike mandou muito bem na comunicação de marketing. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, clica aqui para assistir o nosso outro vídeo. Bom, é muito óbvio que a Nike chegou nesse ano para arriscar com as camisas do Brasil. Já comentamos muito sobre essa camisa amarela e agora chegou a hora da gente comentar sobre esse novo tom de azul e esse novo conceito que a Nike trouxe para a camisa 2. O template que a Nike usa para essa camisa é o segundo template do ano, esse mesmo aqui que a gente vê nos uniformes de goleiro da Nike para 2022, e é bem semelhante à da camisa 1. A única diferença é que a gola ela não existe da mesma maneira, ela não tem esse contorno com a gola mandarim e ela não chega nem a ser uma gola careca. Ela é uma gola quase se mesclando com o pescoço do jogador, com o pescoço da pessoa que vai usar, e ela sobe um pouco com esse formato realmente bem rente à pele. A costura mostra que também ela segue esse formato de camisa raglan, então as mangas elas são diretamente coladas no final da camisa aqui em cima, no pescoço, e dão essa sensação de um caimento um pouco melhor nos ombros. Mas até aí isso é o padrão da Nike que todo mundo já conhece. A primeira coisa que a gente olha para o uniforme quando a gente bate o olho é o tom de azul. Diferente de todos os outros uniformes da Nike, sim, a gente vai falar um pouquinho da história, a Nike inovou nessa vez no uniforme e inovou no tom de azul. O mais comum e esperado era que a Nike apresentasse um uniforme mais clássico, mais voltado para aquilo que sempre foi praticado na seleção brasileira. Desde que a Nike assinou com o Brasil, a camisa 2 da seleção sempre foi nesse tom de azul bastante sóbrio e conectado com detalhes em branco como a cor secundária. Então todos os nomes na tipografia, todos os detalhes, o swoosh da Nike, as golas e detalhes da camisa eram todos em branco. Isso traz um tom de mais sobriedade, de mais classe, algo um pouco mais clássico, mais tradicional. E com o tempo a Nike foi adotando outras estratégias. Desde os anos 2009 para frente a Nike começou a implementar alguns detalhes em amarelo, começando com os primeiros elementos de design das camisas, o swoosh da Nike, e posteriormente se propagando para nomes de jogadores, números nas costas e às vezes alguns elementos gráficos um pouco mais complexos como essa camisa aqui de 2010. E em 2011 a Nike decidiu inovar e colocou um retângulo meio sem sentido algum no meio da camisa. Isso foi tanto na camisa 1 quanto na camisa 2, mas marcou a Nike tentando fazer alguma cor diferente na camisa 2 do Brasil, que adotava um tom de azul um pouco mais para o petróleo e um amarelo um pouco mais para o mostarda laranja. Daí em diante as camisas foram sempre mais ou menos no mesmo padrão, sem muitas diferenças e com a Nike inclusive até voltando para o tom de azul e branco mais clássico em algumas edições. Mas para quem sabe que nessa camisa aqui, a camisa amarela da seleção, a Nike já chegou inovando com um padrão de cores completamente diferente, camisa 2 eles iam adotar a mesma estratégia. Para quem já está ligado, sabe que a Nike decidiu aproveitar a onda da Copa do Mundo de 2022 no Catar para introduzir e apresentar ao mundo esse novo conceito. E pela primeira vez a gente vê então o logo da Nike, o swoosh e os detalhes na camisa todos na cor verde. E sim, foi a primeira vez que isso aconteceu e o tom de verde é muito, muito neon. Ele é bem voltado para esse tom moderno, bem aceso, bem vívido e vibrante. É o mesmo elemento e é o mesmo conceito que é aplicado nas mangas e no detalhe que tem logo atrás do pescoço, na nuca, com a bandeira do Brasil na parte do losango, bem verde claro. E a cor da camisa, o tom é tão azulado que ele chega a beirar um pouco o roxo. É o roxo. Então se a gente for dar uma olhada na escala de cor, a gente percebe que o azul ele pode vir um pouco mais para o verde e ele pode vir um pouco mais para o vermelho. Caminhando mais para esse lado, ele fica um pouco mais vibrante e fica quase difícil de você enxergar a diferença e o contorno, o outline do swoosh verde da Nike na camisa azul. Mas tudo bem, vamos falar o que todo mundo queria falar, o padrão de onça. Se na camisa 1 a Nike decidiu ir um pouco mais para o lado tradicional, nesse modernismo que eles quiseram colocar, na camisa 2 a Nike optou por uma inovação um pouco maior, trazendo até um risco de parecer uma seleção africana ou coisa do tipo. Porque são nessas camisas dos times da África, das seleções africanas, que é comum a gente ver alusões a animais, a fauna e flora. Mas a Nike foi corajosa e decidiu colocar o tom de verde com um padrão de oncinha bem nas mangas. E se você não gostou de como a camisa ficou, calma, ela ficou bem melhor do que ela poderia ser. Vamos dar uma olhada em como que a Nike gostaria que tivesse sido lá no começo do desenvolvimento. Pois é, pasmem, é assim que a camisa foi concebida.
A primeira versão dela tinha esse tom de amarelo recaindo sobre os ombros e recaindo sobre as mangas, que fazia com que a camisa ficasse um pouco carnavalesca demais, muita informação, muita cor, e até o intuito de comunicação dela ficava um pouco prejudicado. E dá pra gente perceber que esse conceito de um pouco mais roxo, um pouco mais padrão de onça, ficou evidente em outras peças e outros acessórios que a Nike lançou para a linha do Brasil, junto com o lançamento das camisas da seleção. E tá bom, vai, pra gente não falar que não tem amarelo nessa camisa 2, tem sim, lá no barramento da manga, existe sim um detalhezinho amarelo. Pronto, falamos. Indo para a tipografia que é utilizada nos números e nas letras dos jogadores, o padrão é bem próximo daquele que a gente viu na camisa 1, né? Na verdade é o mesmo, é igualzinho, ele é bem voltado para o grafite, tenta mostrar essa ideia de um design um pouco mais moderno, e ele sim aparece em amarelo. O que é mais interessante, porque quando você olha de costas somente que você vê esses detalhes e essa cor um pouco mais chamativa. Bom, então vamos falar o que todo mundo quer saber. O que a Nike estava pensando quando tinha isso em mente, quando ela desenvolveu esse uniforme? Ao colocar esses elementos de design muito marcantes quando a gente olha de perto, a Nike na verdade criou dois uniformes diferentes. Dois uniformes diferentes. Vamos dar uma olhada em como ele fica em campo? Pois é, ele fica assim, ele fica bem próximo do que a gente já conhece da seleção brasileira. A maior diferença não é nem a manga, não é nem o verde que a gente percebe. O que mais salta os olhos é sim o tom de azul, bastante vibrante, bastante forte, bastante voltado para o roxo, como eu falei. Essa é uma imagem da transmissão oficial, então não tem qualquer edição por minha parte, é assim que a cor parece mesmo no estádio quando a gente olha de longe. E por que duas camisas diferentes? Bom, porque quando você olha ela de perto, aí sim você percebe os detalhes em verde e aí sim você percebe que existe um padrão de onça nas mangas. Então com isso a Nike atinge dois públicos diferentes. Aqueles que estão mais voltados para a prática do esporte e que gostam mais da peça de roupa como acessório esportivo, e também abraça aqueles consumidores que querem usar a peça de roupa para um almoço de domingo, para sair com a família, para ir para o shopping e coisas do tipo. Como eu falei no vídeo da camisa 1, a Nike procura atingir públicos que não são necessariamente torcedores do Brasil. Por mais que a gente não se identifique tanto com o padrão de onça, isso faz sentido para as pessoas que não são brasileiras e querem se misturar com essa nação, que querem se misturar com esse conceito e acabam vendo nessa peça um pouco mais de oportunidade de fazer isso. E bom, a gente já sabia que a Nike ia fazer algo diferente. Por quê? Bom, eu expliquei no outro vídeo também, mas eu vou falar de novo. A gente sabe que a seleção está mudando bastante, o futebol mudou e com ele mudou também todos os jogadores, toda a geração que a gente tinha na seleção brasileira, e a Nike quer abraçar isso. Ela quer descartar, virar uma página, passar uma régua em tudo que já aconteceu e abrir espaço para o novo, abrir espaço para uma nova geração de jogadores, para uma juventude e para essa energia que esse grupo novo traz. Então, se você for analisar basicamente todas as camisas da Nike na Copa do Mundo 2022 no Catar, essa camisa reserva da seleção brasileira é de longe a mais ousada. É nela que eles aplicaram os conceitos mais diferenciados e que mais se distanciam do tradicional e da história que já vinha sendo trabalhada pela marca e também pela Confederação Brasileira de Futebol. Mas não há tempo para mais nada. Se você gostou desse vídeo e quer ficar por dentro de todas as camisas que forem lançadas, tanto dos clubes brasileiros quanto dos clubes europeus, segue o Roda Flâmula, ative o sininho, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!